Muito bem. Não sei se você viu essa semana, mas o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele divulgou o mapa das religiões de 2022. E alguns cenários foram mudados no nosso país dos últimos 10 anos para cá. O catolicismo ainda se mantém como a religião, a maior religião, as pessoas que mais se identificam como católicos, mas isso tem diminuído nos últimos 10 anos de 61% para 56%. Enquanto os evangélicos, nós, de uma forma bem geral, e o IBGE ele abarca qualquer outra denominação evangélica, cristã não católica como evangélica, né? Tirando os espíritos, enfim e tal. Mas os evangélicos aumentaram de 21% para 26%. É um aumento significativo, embora esse número ele tenha diminuído nesses últimos 10 anos do que comparado aos últimos 30 anos, né? O aumento do número de evangélicos no Brasil aumentou, mas de um ritmo menor, mais lento. Mas um número que chamou a atenção foi a das pessoas sem religião, que aumentou para cerca de 9% da população brasileira, o que dá cerca de 20 milhões de pessoas. Então, em números, daria para dizer que 1 a cada 4 pessoas no Brasil se denomina evangélica hoje, mas esse número também das pessoas sem religião tem aumentado também, com cerca de 20 milhões de pessoas. Seria basicamente a cidade de São Paulo inteira de gente sem religião no Brasil hoje. Tem o gráfico ali que os meninos podem mostrar, só para representar. Mas aí eu fiquei me perguntando, analisando esses dados. Como tem sido esse crescimento do número de evangélicos no Brasil nos últimos anos? A gente vê, dos últimos 40 anos, 50 anos, um crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Mas será, pode mudar lá, Mateus, por favor? Será que a gente tem visto verdadeiros discípulos de Jesus crescendo? Eu fiz uma pesquisa também das 10 cidades mais violentas do Brasil nos últimos anos. 5 delas têm quase metade da população que se diz evangélica. Das 10 cidades mais violentas do Brasil, quase metade delas diz que a sua população é evangélica. Será que esse número que temos visto tem refletido o que Jesus disse sobre o que é o seu reino? Será que eu e você temos sido resposta para esse mundo contemporâneo nosso, de gente que tem visto muito mais a fé como um produto do que necessariamente a fé como uma vida transformada pelo Espírito Santo? No censo, esse dado que foi divulgado essa semana também, outras espiritualidades têm crescido e proporcionalmente até mais rápido do que os evangélicos, do que a Igreja de Jesus. Nós temos visto um cenário em que a fé em Jesus ela compete com tantas outras coisas, com tantas outras ideias, que às vezes até usam o nome de Jesus para ganhar espaço no mundo, mas que não necessariamente, e boa parte delas não é o que Jesus nos ensinou. Não é o que Jesus deixou para que a igreja dele anunciasse, para que a igreja dele vivesse no mundo. Um pastor bastante importante, já falecido, Tim Keller, ele escreveu um livro chamado A Fé na Era do Ceticismo, em que ele vai fazer um panorama desse mundo nosso, em que a fé em Jesus é mais uma coisa, é mais um ponto em que existem tantas outras ideias pelo mundo. E ele vai falar também de uma ideia em que nós, os cristãos, a gente tem vivido o que ele denominou de ateísmo prático, em que a gente lida com as coisas de Deus nos fins de semana, ou até mesmo durante a semana na sua célula, no pequeno grupo, enfim. No domingo você vem para o culto, e a gente encara o culto como uma fuga da realidade, como um momento em que você esquece da sua vida, como um momento em que você esquece dos seus problemas, e você vem para cá
se quebranta diante de Deus, mas logo que sai daqui ou vai para a sua tarefa secular, na segunda-feira você esquece de tudo que Deus falou com você no fim de semana, e a sua função, o seu trabalho diário ali, nada tem a ver com Jesus, e nada a ver tem com Deus. Às vezes o cenário religioso do nosso país, de gente misturando a fé em Jesus com outras coisas, de crescimento de outras espiritualidades e até mesmo de gente sem religião, pode ser um sinal de que eu e você, como crentes em Jesus, não temos vivido a nossa fé, o nosso chamado de ser um povo entre os povos, da forma em que Jesus nos deixou. Pode ser que as nossas vidas tenham refletido um ateísmo prático, de que aquilo que eu faço durante a minha semana não tem nada a ver com o reino de Deus. E fica uma primeira pergunta para nós: como que a gente pode ser verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo nesse cenário, nesse mundo contemporâneo, nesse mundo em que a fé é mais uma coisa, em que a fé ela é combatida, em que a fé em Jesus ela é também misturada com outras coisas e gerado tanta coisa estranha. Como que a gente tem sido? E o livro de Atos ele vai ser uma resposta para nós. A Bíblia toda é uma resposta para nós, mas o livro de Atos ele vai ensinar coisas sobre a nossa realidade brasileira e também sobre a nossa realidade como Igreja Evangélica da Barreirinha, Igreja Evangélica do Monte Santo, como cada um de nós tem que ser a resposta para esse cenário. Pode mudar lá, meninos, por favor? O livro de Atos, ele começa com um plano de ação missionária de Jesus. E o versículo 8, que é bastante conhecido, e provavelmente você já ouviu diversas pregações nesse versículo, nesse tema. E talvez eu não vou trazer nada novo aqui, nem é a minha pretensão. Mas talvez para a gente relembrar coisas no nosso coração. E Jesus ele deixa, no versículo 8, um plano de ação. Vocês serão minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Isso não é à toa. O livro de Atos ele pode ser dividido nessas três partes. A expansão da igreja, primeiro em Jerusalém, que vai até o capítulo 7. A segunda parte, que vai da Judéia e da Samaria até o capítulo 8. E uma terceira parte do livro, que vai do capítulo 8 até o 12, na segunda parte. E na terceira parte, que vai até do 13 ao capítulo 28, o final do livro. Em que a igreja vai se expandir para lugares que até então o povo de Israel não tinha levado a mensagem do Deus verdadeiro, e com o evangelho, pelo apóstolo Paulo e tantos outros, chegou no que eles entendiam como confins da terra. Lugares em que até então a verdade sobre um Deus que ama, que perdoa e que restaura e que dá uma nova criação por meio do seu Filho Jesus, não tinham ouvido isso, agora passam a ouvir. E eu e você somos fruto dessa longa história tão bonita da evangelização. Muitas vezes você